Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Ó Senhor, nós estamos diante de uma narrativa familiar, texto conhecido, história que mesmo aqueles que não pertencem à igreja de alguma forma conhecem. Senhor, nos ajuda para que a familiaridade com esse texto não se torne um entrave, Senhor, para nós vermos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo na sua humilhação. Ajuda-nos, Senhor, pelo Teu Espírito, para que, no contemplar dos Seus sofrimentos e morte, nós recebamos a vida que vem dEle. Nós sejamos, Senhor, tirados das trevas para a luz, e nós possamos, Senhor, de fato, entrar no Santo dos Santos, que foi aberto quando o véu rasgou de alto a baixo. Ajuda-nos, ó Senhor, a ver a glória do Evangelho nessa passagem. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa semana eu e Laura estávamos assistindo os últimos episódios, né, da série The Crown, que acabaram de ser lançados, e um seriado que acompanha a vida da rainha Elizabeth, desde o momento em que ela subiu ao trono até os últimos anos do seu reinado. E há um discurso que a rainha faz num dos últimos episódios dessa última temporada, que até onde eu consegui pesquisar não é um discurso real, as palavras ditas ali não correspondem exatamente ao que ela disse, mas sim ela disse em várias ocasiões coisas semelhantes ao que é dito nesse episódio do seriado. E no que supostamente foi o seu discurso no Jubileu de Ouro, né, nos 50 anos do seu reinado, no seriado Elizabeth diz o seguinte: embora não tivesse sido o meu destino ao nascer, assumir o trono, a fortuna decretou o contrário. E ela diz: eu tive a sorte de ter alguns modelos notáveis a seguir. Eles incutiram em mim uma das minhas crenças mais duradouras. E que crença foi essa? Ela diz: a de que uma vida vivida em serviço não é um sacrifício, mas uma honra. São palavras muito bonitas. Uma vida vivida em serviço não é um sacrifício, mas uma honra. E apesar de bonitas, essas palavras, na verdade, não refletem muito bem o que acontece na nossa experiência, não é verdade? Muitas vezes nós sentimos na pele que servir é sacrificante. Aqueles de nós que somos pais ou mães sabemos que servir os nossos filhos envolve sacrifício. Se você algum dia já se dispôs a servir alguém visitando um doente no hospital, ajudando alguém que estava se recuperando de uma cirurgia, você sabe que você precisou sacrificar algumas coisas para poder servir aquela pessoa. Então, apesar das belas palavras, e de fato servir é uma honra, servir também é sacrificante. E o texto que nós temos diante de nós mostra o quanto o serviço de Cristo lhe custou. Quanto custa o perdão de pecados? Quanto custa o nosso perdão? Quanto custa recebermos o serviço de Cristo na redenção da nossa alma, da nossa vida? A passagem diante de nós nos diz com uma clareza absoluta que existe um custo alto,
um custo imensurável para Deus salvar pecadores. A salvação de um pecador não requer dinheiro, não custa tempo, não envolve esforço humano, mas envolve o sangue e a morte do justo Filho de Deus. Essa passagem nos mostra que o nosso Pai Celestial estava disposto a fazer até mesmo isso para a nossa salvação. Enviar o seu Filho e moê-lo e esmagá-lo numa cruz. E o nosso Salvador Jesus Cristo estava disposto a enfrentar tudo isso, a encarar a cruz e morrer no maldito madeiro por aqueles a quem ele tinha vindo salvar. O texto que está diante de nós, apesar de familiar, ele precisa ser entendido no seu contexto, o que aconteceu até aqui. Nós expusemos a narrativa do Getsêmani. Jesus, em antecipação da sua morte, clama ao Pai. Ele é preso, ele é julgado injustamente pelos judeus, o seu próprio povo, usando testemunhas falsas para dizerem mentira contra ele. Ele foi negado por Pedro. Ele foi levado a Pilatos, o governante romano daquela região. E Pilatos colocou diante da multidão duas opções. Eu vou salvar um. Vocês querem que eu salve Jesus ou Barrabás, um ladrão e assassino? E a multidão pediu que Jesus fosse condenado e Barrabás fosse liberto. As multidões clamaram em alta voz para que ele fosse crucificado e entregue aos soldados para ser crucificado. Os soldados não se contentaram em aplicar a penalidade romana. Eles zombaram do Senhor, escarneceram, açoitaram, vestiram-no de púrpura, colocaram-lhe uma coroa de espinhos e, enfim, o levaram até um lugar chamado Gólgota, ou lugar da caveira, e colocaram Jesus numa cruz pendurado entre dois ladrões. E o que nós vemos agora, a partir do verso 33, é a hora mais escura, mais sombria dessa história. Toda a vida de Jesus foi uma vida de serviço e de sofrimento e de humilhação, mas essa é a hora mais escura. E o que nós vemos nesse texto, irmãos, é que na sua agonizante morte de cruz, Jesus poderosamente conquistou a salvação de todo pecador que invoca o seu nome. Na sua agonizante morte de cruz, Jesus conquistou poderosamente a salvação de todo pecador que invoca o seu nome. O texto, ele se divide, irmãos, naturalmente em duas partes. Nós vemos, em primeiro lugar, nos versos 33 a 37, a agonia da morte de Cristo, ou o sofrimento da morte de Cristo. E a pergunta que nós precisamos responder em primeiro lugar é qual é a razão desse sofrimento? Qual é a razão dessa agonia? Por que esse homem está numa cruz? A resposta que a Bíblia nos dá é que ele não está ali por causa de algo que ele tenha feito. Há dois ladrões, um à sua direita, um à sua esquerda. Esses sim, justamente condenados, merecedores da vergonhosa punição e do espetáculo da cruz romana. Eles sim. Mas Jesus, embora numerado entre os transgressores, ele não era um transgressor. O seu julgamento não foi justo, ele não foi condenado por algo que tenha de fato feito. Mas ele estava ali numerado entre os transgressores. Na sua oração no Getsêmani fica claro que o que Jesus está fazendo na cruz é beber o cálice da ira de Deus, mas ele não era merecedor de beber ira nenhuma. Ele era o perfeito, santo, imaculado Filho de Deus. Ele é aquele de quem os apóstolos testificam que não houve pecado algum nele, nem dolo algum se achou na sua boca. Ele é aquele de quem o escritor aos Hebreus diz, ele é um sumo sacerdote santo, imaculado, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus. Mas esse homem santo, o único homem que pisou nessa terra e jamais pecou, ele está sofrendo o castigo pelos pecados. Pelos pecados de quem? Ele está sofrendo como o Cordeiro Pascal, derramando o seu sangue
para instituir uma nova aliança em favor daqueles a quem ele veio salvar. Numa passagem que é talvez o tema de todo o Evangelho de Marcos, Jesus, falando com os seus discípulos, diz que ele, como Filho do Homem, não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Qual é a razão dessa agonia? Qual é a razão desse sofrimento que Jesus está passando na cruz? Ali nós vemos um homem justo sofrendo no lugar de pecadores. Ali nós vemos um homem santo sofrendo e morrendo como um pecador. Mas o texto nos dá detalhes, irmãos, que nos ajudam a ver mais profundamente a natureza dessa agonia e desse sofrimento. Que tipo de angústia e que tipo de sofrimento é esse que Jesus está passando? Veja em primeiro lugar, irmãos, no verso 33, que é uma agonia divina, é um sofrimento infligido pelo próprio Deus Pai sobre ele. Veja o que diz o verso 33. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Acontece algo, irmãos, que é aterrador, que não é natural, que não é esperado, não é um eclipse simplesmente, mas é um fenômeno sobrenatural, em plena tarde, debaixo do que deveria ser um sol escaldante, trevas se instalam sobre toda a terra. Trevas na Bíblia, irmãos, são um sinal de caos, são um sinal de desfazimento da criação. Você se lembra que o primeiro ato criador de Deus é dizer, haja luz, e então há luz. Então, quando Deus lança trevas, é como se ele estivesse destruindo a sua criação. Trevas são, então, um sinal do julgamento de Deus contra a sua criação. E essas trevas que se instalam quando Cristo está pendurado na cruz, são as trevas do julgamento de Deus, da ira de Deus sendo derramada sobre o pecado do seu povo que está posto sobre Cristo. No livro de Amós, no capítulo 8, o profeta, inspirado por Deus, falando as palavras de Deus, diz que haveria um dia em que o sol ia se pôr ao meio-dia e a terra se entenebreceria em dia claro. Esse é o dia de que falou o profeta Amós. A festa foi convertida em luto, os cânticos transformados em lamentação. E o profeta Amós diz, o Senhor diz, por meio do profeta, e farei que isso seja como luto por um filho único, um luto cujo fim será como o dia de amarguras. É isso que nós estamos vendo nessa cena, um sinal do juízo divino. As trevas se instalam. E então, com suas palavras, Jesus nos diz o que essas trevas realmente significam. Cristo está sendo abandonado por Deus Pai em juízo. E esse, irmãos, é um profundo mistério. Lutero expressou esse mistério dizendo que aqui, nessas palavras de Jesus, Deus meu, por que me desamparastes? Está o mistério de como Deus pode separar-se de Deus. Como o Pai e o Filho, que são um desde toda a eternidade, como agora o Filho pode olhar para o Pai e dizer, Deus meu, por que me desamparaste? É claro, irmãos, que não há um abandono absoluto, nenhuma separação entre o Pai e o Filho na condição divina. Segundo a divindade, o Pai e o Filho são um e não podem deixar de ser um. Mas Jesus Cristo na cruz, como nosso mediador, está sofrendo sobre si a ira do Pai. E o que ele está experimentando é não a face resplandecente de Deus, mas a sua face carrancuda, a sua face irada. Ele está debaixo da maldição divina e da penalidade da lei de Deus. Ele não está totalmente abandonado pelo Pai. Ele próprio diz, Deus meu. O Pai ainda é o seu Deus, mas ele está sofrendo debaixo da profunda ira do Pai.
É uma agonia judicial. É uma agonia de alguém que está sendo punido pelo juízo não dos homens, mas pelo juízo de Deus. E é também uma agonia implacável, é uma agonia sem pausa, sem fim. Olha o que dizem os versos 35 e 36. Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai e vejamos se Elias vem tirá-lo. O que nós temos aqui é mais uma cena de zombaria, além das muitas que Marcos já relatou. Marcos relata como os soldados zombaram de Jesus, como as multidões zombaram de Jesus, e agora, no auge do seu sofrimento, esses pecadores ainda não estão cansados de zombar, e eles oferecem vinagre ou um vinho azedo para Jesus. Talvez pareça a princípio um gesto de alívio. Eles querem matar alguém que está com a sede de alguém que está com sede. Mas o Salmo 69 nos diz que é um gesto de ridicularização. O Salmo 69, 21 diz: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. O que esses homens estão fazendo não é tentar socorrer Jesus na sua angústia, mas é ridicularizá-lo ainda mais, o que enfatiza a natureza implacável da sua agonia e a solidão do seu sofrimento. Lembrem-se do que dissemos sábado sobre o Getsêmani, é o princípio de um relato em que Jesus precisa caminhar sozinho para dentro das trevas. Abandonado por seus discípulos, abandonado pelo seu povo, abandonado pelo próprio Pedro, que jurou nunca deixá-lo, Jesus está absolutamente sozinho na cruz. E mesmo aqueles que se aproximam dele, não se aproximam dele para ajudá-lo, mas para ridicularizá-lo. E eles dizem: veja se Elias, vamos deixar para ver se Elias vem tirá-lo. Elias era conhecido entre os judeus como o profeta que era um agente da libertação de Israel em tempos de opressão, em tempos de calamidade, em tempos de aflição. Então, os judeus que diziam que Elias viria para livrar nos tempos de aflição, eles dizem: deixa ver se Deus manda ajuda dos céus. E Cristo não recebe nenhum alívio, nenhuma ajuda, nem dos homens, nem dos céus. Ele está sozinho, numa agonia implacável. Mas o verso 37 nos diz algo extraordinário. Algo que não parece extraordinário a princípio, mas que é verdadeiramente sobrenatural. O verso 37 diz: Jesus, dando um grande brado, expirou. Esse homem, num estado de fraqueza, passando pela pior experiência física que alguém é capaz de passar, ele tem forças para dar um brado e entregar a sua vida. Jesus havia dito em outros evangelhos, ele diz no evangelho de João: ninguém tira a minha vida de mim, eu espontaneamente a dou. E o que esse brado nos lembra é de que o que nós temos aqui na cruz não é um homem fraco, vítima das circunstâncias, alguém que não podia fazer absolutamente nada para livrar-se do seu próprio sofrimento. Ele disse: se eu quiser, eu peço ao Pai e Ele enviará legiões de anjos para me salvar. Ele não está ali por falta de opção, porque Ele não tem como se livrar, mas Ele está ali soberanamente, porque Ele quer, porque para isso mesmo Ele veio, para beber esse cálice, para estar pendurado na cruz nessa hora, para realizar essa obra. A força do seu grito, irmãos, nos lembra de que Jesus não morreu a morte comum dos crucificados, mas Ele voluntariamente entregou a sua vida na cruz. É uma agonia judicial, infligida por Deus. É um sofrimento implacável, sem pausa, mas é um sofrimento que está dentro do absoluto controle de Jesus. E Ele está ali, cumprindo a vontade do Pai. Ele não é uma vítima das circunstâncias, Ele é o soberano autor da história. Irmãos, essa cena da cruz, essa cena de agonia,
nos mostra o quanto Deus é gracioso. O Pai, que ama ao Filho, está disposto a esmagar o seu unigênito, o amado, aquele em quem ele disse: eu tenho nele todo o meu prazer. E esse Pai que tem todo o seu prazer no Filho, está disposto a esmagar, a morrer, a humilhar o seu próprio Filho amado. O Filho gracioso, disposto a dar a sua vida pelos seus inimigos, disposto a morrer não pelos justos, mas pelos injustos, disposto a salvar não os sãos, mas os doentes, entregando a sua vida, obedecendo ao Pai, suportando a agonia da cruz por pecadores como eu e como você. O Espírito Santo, o vínculo de amor entre o Pai e o Filho, sustentando o Filho na cruz, capacitando a obedecer à vontade do Pai, fortalecendo para suportar a agonia da cruz. Esse Deus, irmãos, Pai, Filho e Espírito Santo, mostra nessa cena a sua graça. E como nós podemos não amar esse Deus? Como nós podemos não crer nele, não adorá-lo, não servi-lo, não obedecê-lo, se ele é de tal forma gracioso para conosco? Agora pense mais um pouco, irmãos. O que é que Jesus está fazendo na cruz? Ele está suportando toda essa agonia por causa do pecado. Não do pecado genericamente, não do pecado abstratamente, mas dos pecados. De cada pecado que o seu povo cometeu. O que está segurando Jesus naquela cruz são as nossas transgressões. Cada pecado que nós cometemos levou Jesus Cristo à cruz. E como é então que nós podemos entreter o pecado na nossa vida? Como é então que nós podemos brincar com o pecado em nossa vida, sabendo que cada pecado que nós cometemos foi o que levou o Filho de Deus à cruz? Cada um dos pecados que nós chamamos de faltas, de deslizes, de pequenos erros, esses pecados exigiram a morte do Filho de Deus para nos dar perdão. Na agonia da cruz, irmãos, Jesus está carregando o meu e o seu pecado. Ele está levando sobre si as nossas iniquidades. Ó, irmãos, isso deveria ser um remédio para que nós paremos de tratar o pecado com leveza. Isso deveria nos desafiar a vidas mais santas. Quando nós pensássemos que aquele pecado que nós estamos desejando cometer, que nós estamos pensando em cometer, quando nós pensamos que o nosso Salvador subiu à cruz e foi esmagado pelo Pai para nos dar perdão, isso não deveria nos fazer mais relaxados, mas mais firmes na nossa busca por santidade. A cruz é a agonia do sofrimento de Cristo na sua morte. Exigem de nós, demandam de nós uma vida santa. Mas também nos ensinam, irmãos, a lidar melhor com o sofrimento. O que Jesus está passando, nós dissemos isso no aniversário da igreja, o que Jesus está passando é um sofrimento que nenhum de nós tem de passar. Jesus está sofrendo pelos pecados. Quando nós sofremos, irmãos, quando nós lutamos contra as angústias da nossa alma, quando nós enfrentamos a doença, a agonia, a dor, seja lá o que for, esses sofrimentos não são juízo de Deus contra nós, mas são instrumentos de santificação. Na sua cruz, Cristo suportou o peso de toda a maldade do pecado, para que eu e você pudéssemos sofrer sem que haja maldade ou malignidade no nosso sofrimento. Nosso sofrimento agora é santificador, é purificador, mas não é mais judicial. Nós vimos então nos versos 33 a 37 o sofrimento da morte de Cristo, ou a agonia da sua morte.
Agora, nos versos 38 em diante, irmãos, nós vemos o sucesso da sua morte, ou a conquista da sua morte. Veja comigo o que acontece no verso 38. Há uma informação curiosa, porque nós estamos no Gólgota, nós estamos na cena da morte de Cristo. E Marcos voa, por assim dizer, para um outro lugar, para o monte do templo, e diz o que está acontecendo lá. E ele diz: e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O que Marcos faz aqui é algo que ele faz em outros lugares no seu evangelho, que os teólogos chamam de sanduíche. Ele, no meio de uma narrativa, insere uma informação, e essa informação, que talvez pareça desconectada, é, na verdade, o centro da mensagem teológica daquela narrativa. Você deve se lembrar da história de Jairo, da filha de Jairo, que morre, que vai ser ressuscitada, e no meio dessa narrativa há uma mulher com fluxo de sangue. Jesus é interrompido por essa cena. Aqui o que há é uma informação aparentemente desconexa, mas que explica para nós o verdadeiro significado da morte de Jesus. Porque essa não é mais uma morte comum dentre as tantas mortes pela cruz que aconteciam no Império Romano. Porque essa é uma morte sacrificial. Então Marcos nos leva para o lugar do templo para nos mostrar o que está acontecendo. O que está acontecendo na cruz, na morte de Cristo, é um sacrifício que acaba com todo sacrifício. É uma morte sacrificial destinada a pôr fim a todo o sistema sacrificial. E nós estamos tão acostumados com a mensagem cristã, e nós falamos tanto sobre o véu do templo, que nós muitas vezes nos esquecemos o que um evento como esse teria significado ou significou para as pessoas que estavam presentes naquela ocasião. Lembre-se do que era o véu do templo. O véu do templo separava o santo lugar onde os sacerdotes podiam entrar frequentemente do santíssimo lugar, ou santo dos santos. Naquele santo dos santos, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava não sem sangue, mas com o sangue do dia da expiação. E ele entrava com o sangue do cordeiro, aspergia esse sangue sobre o altar e saía somente uma vez por ano. O véu simbolizava, ao mesmo tempo, o acesso limitado que Israel tinha a Deus através do culto, mas também a grande distância que existia entre Israel e Deus por causa do pecado. E essa notícia de que o véu do templo se rasgou de alto a baixo não teria sido ouvida com alegria por ninguém naquela época. Não teria sido ouvida com celebração por absolutamente nenhum levita e nenhum sacerdote, porque significava dizer que a presença não mediada de Deus estava à solta. E a fúria de Deus contra o pecado atacaria o seu povo. O véu do templo se rasgar de alto a baixo evocaria morte e não vida, condenação e não salvação. Por que Marcos insere essa informação aqui? Porque ele está anunciando que tanto julgamento quanto salvação chegaram. Há um julgamento sendo pronunciado contra Israel, contra os judeus que não creram no Senhor. Há um julgamento sendo pronunciado contra todos aqueles que querem se aproximar de Deus sem a mediação de Jesus. Mas a salvação prometida para todos aqueles que se aproximam de Deus por meio de Jesus. A mensagem teológica desse verso, o véu do santuário se rasgou do alto a baixo, é uma mensagem de julgamento e de redenção. É uma mensagem de que Jesus é tanto o juiz dos vivos e dos mortos, quanto o redentor daqueles que se chegam a Deus por meio dele. O véu se rasgou. O sistema sacrificial não tem mais utilidade. Só há um sacrifício que agora leva os homens a Deus. E é esse sacrifício que acabou de acontecer. A morte do Filho de Deus na cruz do Calvário. Há então um sinal da conquista de Cristo no verso 38, que é imediatamente seguido por um exemplo dessa conquista, ou por um exemplo desse sucesso.
do que Cristo acabou de realizar. O verso 39 diz: o centurião que estava em frente dele, vendo que assim inspirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Talvez você se lembre mais do Evangelho de Mateus do que do Evangelho de Marcos, e talvez você ache que no Evangelho de Marcos, Jesus é chamado de o Filho de Deus muitas vezes. Talvez você ache que Pedro chamou Jesus de Filho de Deus no Evangelho de Marcos, na sua confissão. Mas Marcos propositadamente esconde o título Filho de Deus do princípio do seu Evangelho até aqui. Jesus é chamado, se você voltar comigo para o capítulo 1, verso 1, Jesus é chamado de Filho de Deus pelo narrador. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é chamado de Filho pelo narrador. Ele é chamado de Filho pelo Pai no seu batismo, verso 11. Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Mas fora essas duas declarações de que Jesus é o Filho de Deus, e algumas declarações dos demônios de que Jesus é o Filho de Deus, nenhum homem no Evangelho de Marcos chama Jesus de Filho até aqui, de Filho de Deus até aqui. Até mesmo Pedro, na sua confissão no capítulo 8, Marcos omite o título Filho de Deus, ele diz: tu és o Cristo. Por quê? Porque Marcos está guardando isso para o clímax. Marcos está guardando esse título para o fim. Porque é pela obra da sua morte na cruz que Cristo mostra que ele é o Filho de Deus. É na cruz que a identidade de Jesus como Filho de Deus é, de fato, demonstrada. E durante todo o evento da traição, julgamento e morte de Cristo Jesus, ele é zombado com o título de Rei dos Judeus. És tu o Rei dos Judeus? Prova que és o Rei dos Judeus. A inscrição sobre a sua cruz é Jesus Cristo Nazareno, Rei dos Judeus. E a zombaria toda é: ele disse ser o Rei dos Judeus e não é. Mas na sua morte, o centurião olha para ele e diz: ele é muito mais do que o Rei dos Judeus. Ele é muito mais do que o rei dessa pequena nação no meio do nada no Oriente Médio. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Há essa expectativa ao longo de todo o Evangelho de que os homens vão reconhecer Jesus como Filho de Deus e como Cristo. E a declaração de que Jesus é o Filho não sai da boca de um judeu, mas sai da boca de um centurião romano, nos lembrando de que o Evangelho de Cristo agora não está mais restrito à nação de Israel, mas agora vai se espalhar por todas as nações. E gente de todas as tribos, línguas, povos e raças vão proclamar: este homem é o Filho de Deus. Os comentaristas discutem se o centurião estava de fato fazendo uma confissão de fé ou se era apenas uma declaração pagã. Irmãos, não importa o que o centurião pensou, importa o que Marcos intencionou com esse registro. O que Marcos intencionou em colocar essa informação aqui é mostrar que foi isso que a morte de Jesus conquistou para nós. Foi isso que a sua cruz realizou. E essa é a resposta esperada daqueles que ouvem o Evangelho, daqueles que ouvem a palavra da cruz. É isso que você deve confessar hoje ao ouvir essa narrativa. Este homem é o Filho de Deus. E é somente assim que há salvação. Somente os pecadores que invocam o nome de Cristo têm salvação. Nós temos aqui nesse centurião um exemplo do que Jesus fez. Ele conquistou a salvação para pecadores que invocam o seu nome. E o que acontece no final da narrativa é uma confirmação iminente dessa conquista. Aparecem algumas testemunhas da sua morte. Estavam ali também algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém.
Essas mulheres são agora apresentadas como as primeiras testemunhas da morte de Jesus, porque elas serão as primeiras testemunhas da ressurreição. E mais uma vez a ironia nessa narrativa, porque essas eram testemunhas improváveis. O testemunho de uma mulher era considerado um testemunho inferior naquela época. Mas, ao mesmo tempo, Marcos registra que o testemunho delas é um testemunho confiável, porque elas eram discípulas de Cristo e acompanhavam o seu ministério fielmente desde o princípio. E o que essa menção das mulheres aqui nos lembra é de que esse rei justo, que foi abandonado pelos seus, que foi abandonado pelo seu próprio Deus Pai na cruz, ele vai ser vindicado pelo Pai. Ele não foi completamente abandonado. Há umas poucas mulheres o seguindo ainda. E o Pai, ao terceiro dia, vai levantá-lo dentre os mortos. E a eficácia da sua obra na cruz vai ser confirmada na sua iminente ressurreição. Ele não vai permanecer na morte, porque a morte não pode detê-lo. Ele é o poderoso Filho de Deus com poder. E enquanto Filho de Deus, ele adentra a morte por nossa causa, mas como Filho de Deus, ele vai levantar dentre os mortos no domingo da ressurreição. O que você vê quando você olha para a cruz de Cristo? As pessoas falam sobre a cruz, mesmo aqueles que não conhecem a Cristo, porque assistem um seriado, porque veem um filme, porque tem a Páscoa na escola. As pessoas falam de Jesus o tempo todo. Mas a pergunta é, como elas falam de Jesus? Como você fala de Jesus? O que você vê quando você olha para Jesus pendurado na cruz? Você vê um homem fraco? Você vê um homem impotente? Você vê um homem derrotado? Ou você vê ali o poderoso Filho de Deus sofrendo por você, morrendo pelos seus pecados? Creia, irmão, que Jesus é o Deus homem, o santo e o justo, que realizou uma poderosa salvação para todos aqueles que invocam o seu nome. Ou para dizer de forma muito mais simples, como diz o autor inspirado de Atos, Lucas, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Agora considere mais, irmãos. Considere até onde vai a conquista da cruz. Talvez você pense, sim, Jesus veio salvar, mas ele veio salvar aqueles que merecem. Ele veio salvar aqueles que fazem por onde. Ele veio salvar aqueles que são pessoas boas. Ele veio salvar aqueles que por suas obras completam a salvação dele. Veja o que está acontecendo com esse centurião. Esse homem que vem de um império pagão, que serve a um rei pagão, que vive para oprimir o povo de Deus. Esse homem olha para a cruz e vendo a Cristo na cruz, ele diz, este é o Filho de Deus. Talvez você ache que algumas pessoas são pecadoras demais para serem salvas. O centurião aqui nos lembra de que ninguém que invoque o nome de Jesus ficará sem receber a salvação. Ninguém que em sinceridade coloque a sua fé em Cristo ficará sem salvação. Ele disse, todo aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, abatidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você pode ser o maior dos pecadores. Se você vem a Cristo com fé, você alcança o perdão dos pecados. Ou talvez você já seja um crente e a sua consciência esteja sendo aplacada, esteja sendo oprimida pela culpa de um pecado que você cometeu. Olhe para a cruz e olhe para o poder do que Cristo está fazendo aqui. Ele está derramando o seu sangue para nos limpar, para nos purificar. E embora os nossos pecados entristeçam o Espírito Santo, embora os nossos pecados ofendam a lei de Deus, embora os nossos pecados sejam tragédias que trazem muita dor para nós e para as pessoas à nossa volta,
há algo que o nosso pecado não consegue fazer. O nosso pecado não consegue remover o poder do sangue de Jesus. Nós podemos nos aproximar do Senhor, confessando os nossos pecados e pedindo a Ele que purifique as nossas mãos, purifique os nossos corações, purifique a nossa consciência. E se há algo que a Bíblia promete, irmãos, é que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Essas coisas vos escrevo, diz o apóstolo João, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Há perdão para você que está fora da igreja, fora de Cristo, longe do Evangelho. Há perdão se você vier a Cristo pela fé. E há perdão para você que está dentro da igreja, oprimido pela culpa do pecado, oprimido por pecados não confessados, com a sua alma destruída por aquilo que você fez. Há perdão no sangue de Jesus. E é por isso, irmãos, uma última aplicação, é por isso que a palavra da cruz deve ser a única mensagem, o único método da Igreja de Cristo. Eu sei que aqui há pessoas que vieram de várias igrejas, e talvez alguns de vocês estranhem porque a nossa igreja dá tanta ênfase à pregação, porque a nossa igreja dá tanta ênfase à palavra de Deus, porque nós não temos tantas atividades, porque nós não temos tanto lazer, porque nós não temos tanta social, porque as nossas atividades são concentradas em ouvir a palavra de Deus. A resposta é essa: a palavra da cruz é a mensagem que nós temos e é o método que nós temos. Por favor, quando você for eleger presbíteros e eleger diáconos, quando você for votar no pastor na próxima eleição, pense nisso. O que nós queremos para essa igreja, e que ela é e que ela continue sendo, é uma igreja que não se envergonha da loucura da palavra da cruz. Ela é fraqueza para os judeus, ela é loucura para os gentios, ela é escândalo e ela é nada aos olhos do mundo, mas é a única coisa a que Deus promete usar para salvar pecadores. É só pela palavra da cruz que homens pecadores alcançam a salvação. E essa palavra de cruz, diz o apóstolo Paulo, ela é um aroma de vida para os que vivem. Homens mortos ouvem essa palavra e pelo poder do Espírito Santo, eles saltam da morte para a vida. Mas ela também é um cheiro de morte para aqueles que perecem. Esse Jesus que está pendurado na cruz, na nossa narrativa, esse Jesus que está morto debaixo da ira de Deus no nosso texto, ele não permaneceu morto, mas ele ressuscitou e subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que ele há de vir uma outra vez para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Esse Cristo que agora abre os braços e oferece livremente salvação para você que crê nele, esse Cristo também te adverte: aquele que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E se você permanece na descrença, se você permanece na incredulidade, se você permanece longe de Cristo, não digo com alegria, mas digo com toda a sinceridade e solenidade do Evangelho, você não vai ficar feliz de conhecer Jesus como juiz. Você não vai se alegrar de conhecer o poder de Jesus naquele último dia. Receba a palavra da cruz, venha a Ele pela fé, se humilhe debaixo da sua poderosa mão, se prostre diante da cruz e receba a oferta que o Evangelho de Cristo faz de salvação, de perdão e de vida eterna nessa noite. A rainha Elizabeth disse que serviço aos outros não parece sacrifício. O Filho de Deus diria diferente. Ele diz: me custou tudo. Servir ao meu povo, dar
salvação às minhas ovelhas, resgatar o meu rebanho, me custou tudo. Custou a minha solidão e sofrimento e agonia e suor e sangue e lágrimas. Custou a minha vida e custou o abandono do meu próprio pai na cruz. Mas ele também diria: servir vocês dessa forma foi uma alegria. O profeta Isaías diz que ele viu o fruto do penoso trabalho de sua alma e se alegrou. Ele disse: há mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Sim, custou tudo para ele, mas ele não reteve nada. Ele se entregou por nós. O Pai o entregou por nós. Ele se deu por nós, para que nele nós tivéssemos vida. Na sua agonizante morte na cruz, Jesus conquistou poderosamente a salvação de todo pecador que invoca o seu nome. Como cristão, louve a Deus pela poderosa obra de salvação, de redenção que Cristo fez para nos salvar. E se comprometa com uma vida que depende inteiramente da palavra da cruz. Essa é a nossa única mensagem, esse é o nosso único método. Lembre-se de que o seu Salvador é o Filho de Deus que sofreu as agonias da cruz por nós. E como diz a versão de um famoso hino morável, a nossa versão do nosso hinário diz: Cristo está conosco, sumo benefício por seu sangue nos foi dado. Ele, o bom Cordeiro, foi o sacrifício que expiou o vil pecado. Padeceu e sofreu o cabal suplício. Cristo está conosco. Oremos, irmãos. Nós te louvamos, ó Senhor, porque no teu maravilhoso plano de redenção, o Senhor, desde toda a eternidade, entregou um povo a Jesus Cristo. E Ele, no devido tempo, veio para entregar a sua vida por nós. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Amor que amou quem não merecia. Amor que amou quem merecia ira e condenação. Amor que te fez entregar o Filho do teu amor por nós. Nós te louvamos, ó Jesus Cristo, eterno Filho de Deus, que aceitaste a missão do teu Pai de morrer e se entregar por nós. Nós te louvamos porque enfrentaste as agonias da cruz, impávido, sem titubear, sem retroceder. Nós te louvamos porque tu deste a tua vida por nós, porque nossa vida está em ti, Senhor. Ó Espírito Santo, nós te louvamos porque tu nos tiraste da morte para a vida. Abriste os nossos olhos para ver a preciosidade e doçura do Evangelho de Cristo. E nos transformaste de inimigos desprezíveis em filhos amados. E nos fizeste sentar à mesa daquele que deu a sua vida por nós. Obrigado, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pela cruz, pela redenção e pelo perdão dos pecados que nós temos no Senhor. Ó Deus, agora nos habilita a viver vidas cruciformes, vidas vividas pela cruz e para a cruz. Nos habilita, Senhor, a levar a nossa própria cruz e te seguir, a fazer a tua vontade. E quando tropeçarmos e quando cairmos, nos lembra de que dessa cruz flui água para purificação e sangue para perdão. Nos ajuda, ó Senhor, a voltar constantemente, diariamente à tua cruz, para receber de ti, Senhor, vida e poder e confiança no Senhor Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém.